Vamos olhar coluna 6 e 7. No nosso caso, que a gente está falando dos circuitos terminais, que são os circuitos de dentro da casa, a gente vai olhar somente na coluna 6. Beleza? Então você vai procurar aí na coluna 6 um número que seja maior ou igual ao seu... Não, a esse aqui, ó. Maior ou igual ao IB'. Então, meu valor do IB' é 12. Aqui na tabela 6, o próximo número é 14. Qual é o fio? 22? Ah, não. Beleza? É assim que usa a tabela. Então, qual o valor que eu coloco aqui? 1. Porém, qual é o menor fio que eu posso usar? Portanto, entenderam o que eu fiz? Sim. Então, já que vocês entenderam, responde aí. Circuito 2, qual é o fio? 11. Ah, não. Fio, eu quero o fio agora. É. 1,5 de novo. Quem não entendeu? Quem não entendeu? Ai, que beleza. Circuito 3, qual é o fio? É o 2,5. 4. É o 1,5. Muito bem. Alguém falou que era 1,5, eu fiz 2,5. Quem não entendeu por quê? Qual circuito nós estamos falando? Circuito 9? Qual? Circuito 2? Qual é a dúvida? Tá, ó. Circuito 2. A corrente contida deu 9 amperes. Se eu olhar lá na tabela, 9 amperes, meio. Ok? Qual que é o menor que eu posso usar? Por isso que está no e-mail. Beleza? Aqui, circuito 4. Alguém tem dúvida? Então, circuito 5. Qual é o valor? Circuito 6. Circuito 7. Por que o 5 é 2,5? Porque o quê? Por que o 5 é 2,5? Alguém explica aí? Quem entendeu? Por que o 5 deu 2,5? Porque é o mínimo e o. Mas ele usa 65? É o. Ó, o 5, ó, 13 amperes. Eu vou lá na tabela 6, 13. Maior é 14. Vai dar um fio de 1 milímetro. Qual que é o menor que eu posso usar? Então é isso. Mas deu 2,5, o senhor colocou? Eu não entendi sua dúvida. O senhor não colocou 2,5? Sim, por quê? Por que eu coloquei 2,5? O mínimo não era 1,5? Olha lá na tabela. Ah, perdão. Beleza? Então, o mínimo de iluminação é 1,5. O mínimo de tomada, 2,5. Beleza? Mais alguém com dúvida? Circuito 7. 2,5. Circuito 8. Circuito 9. 4 também. Pode perguntar, ele. Ele está com dúvida. Você que estava na frente do Ah, bom. Tá bom, já fica bravo. Circuito 10. Alguma dúvida? Fernanda, que cara de dúvida é essa aí? É a corrente do fio. Qual é a corrente do fio de 1,5? Olha aqui na tabela. 17,5. Então, o IZ do fio do 1,5, 17,5. Alguém tem dúvida nisso? IZ do fio de 2,5. 24. IZ do fio de 4 milímetros. 32. Beleza? Agora eu vou determinar
qual é o disjuntor. O IN é o disjuntor. Qual é o disjuntor que vai proteger o meu circuito? Lembrando, o disjuntor ele só serve para isso, proteger os fios, proteger a tomada, proteger secundariamente o que você conecta na tomada. Então assim, se você conecta uma televisão na tomada, a função do disjuntor é proteger os fios. Quem tem que proteger a tomada é um dispositivo dentro dela. Quem tem que proteger a televisão é um dispositivo dentro dela. Tá? Tem que ter um fusível, tem que ter algum tipo de dispositivo de proteção. Então se sua TV queimar, não é culpa da instalação elétrica. Pode ser culpa, por exemplo, da Eletropaulo que tem uma sobrecarga, mas não da edificação, beleza? Então tudo isso aí foi feito. Agora para eu determinar qual é o disjuntor, eu preciso atender um negócio chamado... Como chamar essa expressão matemática aí? Eu quero saber como é que chama o símbolo. Eu quero saber como é que chama a expressão toda. É uma inequação, beleza? O meu objetivo é achar o IN. Assim como numa equação que tem incógnita, eu preciso de informações. Só que isso aí eu não consigo, né? Quando eu tenho lá 3 incógnitas numa equação, para eu achar a resposta eu preciso da informação de 2. Senão, eu não vou achar. Aí é a mesma merda. O que muda da equação para a inequação? É que não tem o símbolo de igual. Então eu preciso de 2 informações. Das informações que estão ali, qual que eu já tenho? Eu já tenho, então eu consigo determinar o IN, beleza? E essa determinação vai ser por comparação. O que eu vou comparar? Isso aqui. O que é o IN? É a corrente que vem escrita no disjuntor. Então quando você pega um disjuntor, tem um valor lá. Esse é o meu IN, chama-se corrente nominal, beleza? Existem disjuntores termomagnéticos, que a gente fez aula prática, fizeram curto-circuito no disjuntor, fizeram sobrecarga no disjuntor, e existem os dispositivos DR, que caíram na prova, sendo que pode ser DDR ou pode ser IDR. Então não importa qual dos dois, a função deles é proteger contra choque, contra fuga de corrente. Tá? Então, diferença dos dois. IDR, ele protege apenas contra fuga de corrente. Então, se der um curto-circuito e você tiver um IDR, ele não desliga. Tá? E o DDR, ele junta DTM e IDR. Então, se tiver sobrecarga, desliga. Se tiver curto-circuito, desliga. Se tiver alguém tomando choque, desliga. Só que ele é mais caro. E também, ó, ele não tem muita variedade de corrente. Tá? Eu coloquei aqui, ó, nos DDRs 125 ampere, mas é muito difícil de achar. Até 100, você acha, ó, você acha com facilidade. 25, 40, 63 e 100. 80 difícil, mas existe. 125 difícil, mas existe. Beleza? Além dos que estão aqui, existem outros, tá? Eu coloquei os que são mais fáceis de encontrar. Por exemplo, na aula que a gente usou o DDR aqui na escola, é meu aquele DDR. Ele é um DDR de 6 amperes. Não está aqui na lista, ó, mas existe. Tá? Então existem outras medidas, mas esse aqui é o mais comum. Tá? Inclusive esse aqui é 25, já está meio difícil de achar. Beleza? Então beleza. Como é que eu faço para determinar o disjuntor? Eu vou colocar o valor do IB, ó, atenção para vocês podem fazer, que não é o valor do IB', é o valor do IB, tá? E o valor do IC. Então pega ali o primeiro circuito, qual é o valor do IB? 8. E o valor do IZ? 17,5. Beleza? Como é que eu faço para determinar qual é o disjuntor? Não é conta, é observação. Olha nessa aqui, ó, de DTM. Quais valores que eu tenho aqui que cabem entre 8 e 17? 16 e 10. 10 ou 16. Esse é meu IN.
Então, para eu atender a norma, que disjuntor eu preciso usar? 10 ou 16. Qual eu vou usar? Tanto faz. Não acabei de dizer que os dois atendem a norma? Qual você vai usar? Tanto faz. Qual eu uso na minha prática? Por exemplo, qual Leônidas usa na prática dele? Então, se você aprender com o Leônidas, ele vai te recomendar, ele vai te exigir esse e com o Jean, esse. Na sua vida, por que um, por que outro? O professor Leônidas entende que a função do disjuntor é proteger a carga. O professor Jean entende que a função do disjuntor é proteger o fio. Tá? Mas a norma entende que os dois estão certos. Agora eu vou defender o meu lado. Você fez lá o seu circuito, 8 amperes, beleza. Pôs um disjuntor de 10, beleza. Tá tudo certo. Passaram-se alguns meses, o usuário da edificação, ó, eu fico com o disjuntor mais próximo do fio, porque se essa carga aumentar dentro do limite do fio, o usuário não tem um gasto adicional, tá bom? Então beleza, então aqui ó, cadê onde estávamos? Beleza, então aqui eu vou usar um disjuntor de 16. Circuito 2, qual o disjuntor? 16 também. 16. Circuito 3. 20. É 20, 25. Circuito 4. 5. 16. 7. 8, Lohane. Atenção, você. Ô, Larissa. Ô. Circuito 8. 32. 9. 32. Circuito 10. 20. E está errado o circuito 10. É 25, né? Então, ó, para eu definir qual é o disjuntor, para essas inequações aqui, então eu vou colocar qual é o IB do circuito 10? 24. Qual é o IM, o IZ do circuito 10? 24. Aí eu vou pôr aqui no meio, aqui cabe. Alguém falou 20. E alguém falou 25. Para estar certo eu não posso falar não, beleza? Eu vou perguntar, se você respondeu não, está errado. 24 é menor que 20? Não. Não posso usar. 24 é menor que 25? Mas 25 menor que 24? Negativo. Não posso usar. E aí? Aí eu pergunto. E aí, qual é a solução quando acontecer isso? Então esse é o objetivo desta fórmula. Eles têm que estar numa progressão. Aqui tem que ser menor e aqui tem que ser maior. Aumenta aquela. Aumenta o quê? O Z? Como que eu aumento o Z? Não, aumentar a do carro. Aumentando o fio. Então, tudo isso aí está no slide. Tudo bonitinho. Olha lá, ó. 24 não tem um disjuntor. A fórmula aqui ó, diz maior ou igual. Então, se tivesse um disjuntor de 24, resolvido. Tem aplicação, gente, se você chegar no fabricante e falar assim, eu quero, ele faz. Mas para vocês terem uma ideia, um disjuntor de 20, 25 amperes, dependendo da quantidade de polos, não vai passar de R$40. Tá? Aí você fala assim, não, eu quero de 24. Ela fala, tá bom, vou te cobrar R$2.000. Por quê? Porque o cara vai ter que parar a fábrica dele e vai ter que fazer um disjuntor especial. Existe, na verdade, para a fábrica, existe um disjuntor chamado disjuntor motor, onde ele tem uma faixa de regulagem. Você consegue regular a corrente dele. Mas para residência não tem. Tá? Mas se tivesse, se você quiser que faça, dependendo da aplicação, então eu estou falando de 24 como problema. Então o que eu vou fazer quando não tiver? Eu vou aumentar o meu fio. Então na sua tabela tem uma coluna chamada, cadê? Aquela última coluna, foi aumentado novo IZ. Novo IZ.
Então vamos voltar lá na tabela de cálculo. Então o fio de 2,5 não me atende. Aqui tá bom, essa é a mesma tabela. É o que eu fiz lá no seu Excel, tá? A tabela 36 vai estar desse jeito. Então, o fio de 2,5 não me atende. O que eu vou fazer? Vou para o próximo. Qual é o próximo? 4. Qual é o exemplo do próximo? 32. Então eu troco aqui, ó, para 32. Com 32, voltando na tabela de disjuntores, cadê os disjuntores? Cadê os disjuntores? Aqui. Então, para 32 amperes, qual vai ser o disjuntor? 32. 32. Então, aqui o novo Z 32 e o meu iene aqui 32. Beleza? Beleza? Eu acabei de calcular. Então no projeto eu preciso informar qual é o tamanho do fio. Como é que eu informo isso no projeto? Eu informo isso na parte de baixo do circuito. Lembra quando eu falei, ó, quando vocês colocarem o circuito, vocês vão numerar sempre na parte de cima. A parte de baixo você vai informar qual é o fio. Como é que eu informo a seção do fio? Coloco o que os jovens chamam de hashtag e o número 4, no caso do circuito 10. Tá? Então quando você lê isso no seu projeto, você não está lendo hashtag, você está lendo seção. Então, seção 4 milímetros. Olha o que acontece, ó, vocês vão ter muitos fios próximos, né? E aí acaba poluindo o projeto. Como é que você vai reduzir a poluição? Olha na minha tabela e qual é o fio que eu tenho mais ali? Repetido. É 2,5. Então a maioria dos circuitos é 2,5. No seu projeto pode ser entre 2,5 e 4, não sei. Você vai pegar o fio que mais se repete, você vai eliminar ele do projeto. Mas você precisa informar que o circuito é de 2,5. Então o que você vai fazer? Ó? Vai criar uma nota de projeto. Nota. Os condutores não indicados terão a seção de 2,5, que é o meu exemplo. Então aqui, ó, eu sei que o circuito 3 é. Qual é o cuidado que vocês precisam tomar, que é o que tira a sua nota e é o que fode a obra. Tá? De quanto que é esse fio aqui? Mas você esqueceu de colocar. Significa o quê? Fudeu. Porque aqui é um chuveiro que precisa de um fio de 4 milímetros. Então você não pode negligenciar essa informação. Porque a pessoa vai pegar o projeto e vai ler a nota de projeto. Ó, tudo que você olha aí que não tiver indicação, você considera 2,5. Se ela tiver a tabela, se ela souber ter a tabela, ela vai conferir. Mas a gente não manda isso para a obra. Tem projetista que coloca essa planilha no próprio projeto. Isso torna o projeto mais seguro. Mas tem gente que não vai ler. Então é sua obrigação colocar a informação. Tá? Dúvida? No circuito 10, você colocou 4. Na tabela deixa 2,5 ou coloca 4 também? Não. É que ela vai lá para o fim da tabela. Tá? Deixa eu voltar aqui a tabela. Aqui, ó. Eu não pus ali na lousa, ó, depois do IN tem assim, ó, seção mantida ou alterada. Então a gente teve que alterar. Alterou para 4 milímetros e qual é o novo Z? Tá, então aqui no começo, ó, do cálculo, ó, vai continuar os 2,5 e lá na frente vai ser feita a correção. Beleza? E para finalizar, a norma tem um negócio chamado de critério das 3 seções. Vamos lá para o critério das 3 seções. A norma diz o seguinte, ó, dentro de um mesmo eletroduto, o intervalo de tamanho de fio que eu posso ter é no máximo 3. Tá? Por que isso? Se você tiver fios com tamanhos muito diferentes, os fios maiores, quando tiver fluido corrente, eles esquentam mais. Eles vão aquecer o fio menor e vai causar um problema no fio menor. Tá? Então, ó, aqui nesse exemplo eu tenho o menor fio de 1,5 e o maior fio de 6. O intervalo aqui vai ser uma seção, 2, 3, 4 seções.
A norma não permite isso. Tá? Você não deve fazer isso. Tá? Pergunta é, como que eu resolvo esse problema? Qual solução vocês dariam para o problema? Sem solução? Eu não posso ter dentro do mesmo eletroduto um intervalo de 4 sessões. Eu estou indo do 1,5 para o 6. São 4 sessões. A norma não permite. Como que eu resolvo esse problema? Solução. Aumenta um. Por exemplo, aumentar esse aqui para 2,5? Não, pode ser. Mas qual que seria a sua? Porque essa não foi. Não, eu estava falando de aumentar o 2,5 de baixo para 4, mas eu não faço a Se você aumentar o 2,5 para 4, eu continuo com o intervalo, porque o menor continua sendo o menor. Então, 1,5 para 2,5. Uma solução é eu pegar o menor fio e aumentar. Beleza? Tem uma outra. Então essa é a que está aqui no slide. Peguei o menor fio e aumentei para 2,5 e agora o intervalo é 3. Tem uma outra mais barata. O que seria o duplicar? Tem 2,5. Já, que era esse aqui, ó, já foi feita essa solução. Já, ó. Era 1,5, circuito 7, aumentamos para 2,5 e não atendeu. Eu quero uma outra solução. Eu pego o maior circuito e tiro daqui e ponho um outro na forma. Vocês entenderam essa solução aí? É por isso que quando você fez os seus eletrodutos, eu falei para você assim, ó, o chuveiro vai direto para o quadro. Tá? Então a solução mais barata é você pegar o circuito maior e deixar ele sozinho. Porque ó, eu tive que aumentar o fio, eu tive que aumentar esse fio de 1,5 para 2,5 só por conta disso. Tá? Eu estou encarecendo a minha instalação só por conta disso. Mas essa solução aqui, ó, é técnica, está dentro da norma. Só que ela encarece para o usuário, encarece para o cliente, vai ter que gastar mais dinheiro. Então você pega o maior circuito e põe ele sozinho. Como os circuitos de maiores potências vão dar maiores fios, e você já sabe disso quando você faz o levantamento de carga, então quando você for fazer eletroduto, você já faz sozinho. Vocês vão ver que o software de projeto, ele já faz isso. Ele já isola os maiores circuitos justamente para não ter o problema do critério das 3 seções. Beleza? Então é o que tínhamos para hoje.